Muito bem, meus caros. Nessa disciplina, a nossa intenção não é aprender coisas, claro que não do Excel básico, muito menos do Excel avançado, que vocês poderiam conseguir em qualquer curso avançado, né? Então, com os olhos nesse sentido, é que eu vou ensinar hoje algo que dificilmente num curso, não que seja difícil, mas que seja abordado num curso avançado de Excel. Nós vamos formatar uns números bem diferentes. Normalmente, numa empresa, essas exceções vocês vão ter que trabalhar seguido, tá? Então, eu não quero só formatar como reais, eu quero formatar como dólar, eu quero formatar com mais um bichinho do lado, uma estrelinha, né? E quero que aquilo continue o número. Eu, por falta de criatividade, eu vou trabalhar aqui com números complexos, que tem aquele J, né? Ou tem um ângulo. Claro que eu vou passar uma basezinha mínima de números complexos, que nada mais é do que um número com duas dimensões, né? E depois nós vamos colocar ele aqui no Excel, e não vamos trabalhar no Excel de forma nativa, porque a forma nativa de trabalhar com números complexos no Excel é horrível. Eu acho que ninguém trabalha naquela forma nativa de tão ruim que é. Tá? Não estou falando mal, né? Se quer fazer melhor, então faça o Excel, né? Então, vamos iniciar com uma basezinha de números complexos. Penso que é o ideal. Tá? Pegar a minha bandejinha. Vamos lá. Bom, um número real, ele pode ser representado nessa reta infinita, né? Vem do menos infinito, vai para o mais infinito, né? Aqui no meio, né? Mais ou menos no meio, você tem o zero. Dizem, não pode dizer que é no meio que está o zero, mas a gente vai trabalhar por simplicidade, né? E no meio tem o zero, qualquer número está nessa reta, né? Então, o número 2, o número 2,5, o π, o número irracional também está ali. Mas não estão os números, por exemplo, se eu tenho que x² igual a menos 7, né? O menos 16, né? Não está representado o número x, né? E esse número x, que eu vou chamar ele agora de 4i, né? Ou de i vezes 4, né? Vou colocar o complexo na frente, né? Que fica melhor. E melhor do que o i, eu vou usar o j, tá? Que é comumente usado j para simbolizar um número complexo. J ou i. Tá? Então, raiz de 16 negativo é 4i ou j4, que é a mesma coisa. Bom, mas o j é só para dizer que é complexo, né? que é imaginário, né? Então, o número complexo, que eu vou chamar desse c aqui, ó, ele é igual a um número real mais um número imaginário, né? E o número imaginário é aquele que vai junto com o j, né? Esses que só tem J são imaginários, esses que não tem J são reais, e a composição dos dois é um número complexo, né? Bom, esse número complexo ele vai precisar de um segundo eixo, né? O número imaginário, ele está no outro eixo, né? Então aqui eu tenho imaginário, aqui eu tenho o real, né? E o número complexo agora ele pode estar em todo esse plano. Eu posso estar representando o número complexo, né, vou chamar de z, como 2 mais j3. Tá? Uma componente em x e uma componente em y, isso é um número complexo, né? Esse aqui é imaginário puro, que não tem nada a ver com a imaginação, né? E x igual a 7, por exemplo, é um número real puro. Nós também podemos começar lá dos primórdios, ó. Tinha os números naturais, depois os números inteiros, depois, os números racionais, né, que são tipo 2/3, né? Depois vieram os irracionais, né, que são os reais, né? Os reais vêm daqui até aqui, os irracionais só são esse pedacinho aqui, que é o π, que é a raiz de 2, né? São os reais. E como se não bastasse, depois inventaram os imaginários, né? Que daqui até aqui são os complexos, né? E esse pedacinho são os imaginários. E esse outro pedaço aqui são os reais. Se eu somar os dois conjuntos, eu tenho os complexos. Bom, eu vou representar esse número no Excel. Não é fácil, tá?
Não é fácil. Bom, você vai usar, então, uma célula para o 2 e uma célula para o 3. Ó, tá, picaretagem. Bom, mas eu quero que apareça um J na frente desse 3. Então, você vai clicar aqui com o botão direito, formatar células. Veja que aqui apareceu o geral. Eu vou personalizar, tá? Então, eu peguei o geral como modelo e vou personalizar. Não faço ideia. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou personalizar como científico e depois eu venho para o personalizado. Ah, agora eu faço ideia, ó. Científico é assim, ó, vai ficar tipo 3 vezes 10 na 0, ó. 3 vezes 10 na 0. Volto para cá, formatar células, né, e vou personalizado. E se eu colocasse um J aqui na frente, será que dá certo? Vou botar um J e um espaço. Não é que deu? Só que esse J aqui, ele é muito feio. Eu quero um J mais bonito, né? Eu sou fresco. Então, eu vou pegar aqui vou tentar pegar aqui um símbolo melhor, né? Então, um símbolo imaginário, tá? Unicode, talvez. Uma coisa que fique bonita. Vou pegar no Google Imagens, né? Veja se eu tenho... Pelo jeito... Imagina. Então, coloca complex, quem sabe saia. Vamos ver este daqui, o que saiu? Aqui saiu o símbolo do complexo, e eu crio um J bonito. Se eu não achar, eu vou ficar com aquele meu J lá. Quem sabe eu faço assim, ó, J, né? Coloca aí no J, aqui. Deve aparecer aqui alguma coisa. Não é na Wikipédia que eu vou pegar. Unicode aqui. Aqui talvez eu ache o J. Ctrl F, J. Achei o mesmo. Aqui, ó. Olha que J bonito esse J aqui, ó, para fazer complexo. Vou copiá-lo. Formatar células. Olha que ficou bem bonito, hein? Vou formatar melhor. Vou colocar um mais aqui na frente. Um espacinho. Isso é como vai ser formatado o número positivo. Depois eu vou colocar como vai ser formatado o número negativo. A mesma coisa. Eu coloquei 2 espaços, é um só. E menos. E depois como vai ser formatado o número 0. O número 0 eu só quero que fique J0, para mim tá bom. O J0,00. Agora eu vou aplicar essa formatação a toda essa coluna. Qualquer número que eu digitar aqui já vai ficar assim, ó. Menos 3, 0. Ele já formatou certinho. Tá? Bom, por enquanto é só como aparece, né? É só algo bonitinho, né? E além disso, eu vou colocar ele para cá, ó, um pouquinho para a esquerda, né? Vai ficar bom. Esse outro eu vou formatar só como científico por enquanto, nada demais, está aqui, ó. Está formatadinho, 2 mais J3, e a minha intenção é sumir com essas linhas daí, né? Então eu posso vir aqui em exibir, né? E eu tiro as linhas de grau. Pronto, não aparece mais. Isso aqui parece como um único número, né? 2 mais J3. O que eu poderia era dar um pouquinho mais de espaço entre mais, mas agora eu não vou entrar em todo esse preciosismo. Às vezes eu tenho que multiplicar números complexos e somar números complexos, né? Isso é fácil. Somar é moleza, né? Eu vou colocar aqui um 5 e 4, né? Somar número complexo é fácil, só soma parte real com parte real e parte imaginária com número imaginário, né? Você pode fazer isso de 2 formas, né? Uma forma que você já está na cara, né? Que é só pegar, soma essas duas, né? E depois você não vai arrastar isso assim para cá, senão você vai perder a formatação. Você pode colar a fórmula, né? Você vem aqui e cola a fórmula, né? Então ele colou só a fórmula, mas não perdeu a formatação.
Outra maneira que eu gosto de fazer, que só no Office 365 dá, é fazer igual a este, olha aqui, ó, mais este daqui, ó. Ele já fez, ó. Fez os dois, como se fossem matrizes, né? Bem legal. Agora, ele não vai funcionar se eu fizer igual ao de cima vezes o de baixo. Não vai, né? Até vai me retornar alguma coisa, mas não vai fazer o que é o produto dos números complexos. Ó. Esse vezes esse, até vou ver se ele vai retornar alguma coisa. Ele retornou, mas eu não sei o que ele fez aqui. Não sei, ó. Bom, 5 vezes 2, 10, isso aqui é um 10, né? E 4 vezes 3, 12, foi o que ele fez, né? Mas não é isso. O produto de números complexos, ele não é tão simples assim. Então, nós vamos ter que criar uma função que faça o produto dos números complexos. Tá? Bom, e primeiro eu tenho que entender como é que é feito o produto dos números complexos. Então, vou vir aqui no meu quadrinho e vou falar para vocês como é que é. Se eu tenho um número 2 mais J3 e eu quero multiplicar ele pelo número menos 4 mais J5. Como eu faço isso? Bom, eu aplico a distributiva, né? Talvez eu até faça algo aqui mais genérico, né? Então, A1 mais JB1, que multiplica A2 mais JB2. Vou fazer mais genérico ainda. Então, A1 vezes A2, né? Número real vezes o número real é o número real. A1 vezes B2 vezes J, mais J, A1 vezes B2. Depois, A2 vezes B1 vezes J, J, A2 vezes B1. E depois, J ao quadrado, B1, B2. Bom, J ao quadrado a gente sabe que é menos 1. Então, isso aqui vai ficar A1 vezes A2, que é a parte real, né? Esse aqui vai ser real, só que vai ser menos B1 vezes B2. E agora vem a parte imaginária, mais J, né? Então, essa é a parte real. E agora a parte imaginária, A1 B2 mais A2 B1. Eu vou ter que sempre usar essa fórmula. Essa é a forma que eu faço o produto de dois números complexos. Vou ter que criar essa função não existe. Eu diria, ela até existe no Excel, tá? Mas vocês vão ver o quão difícil ela é. Eu digito aqui igual a complexo, né? Se eu fosse usar a função do Excel, 2,3, tá? 2,3. Ele até te pede aqui que tipo de sufixo você quer, se você quer o I ou o J. Se você não coloca nada, ele coloca o J, tá? Vou deixar sem nada, ó, 2 mais 3i. Parece lindo. Complexo, 5,4. Parece mais bonito do que o meu. Agora, igual, IMMult. IMProduct. Então, IMProd, né, primeiro número, ponto e vírgula, segundo número. Ficou lindo, né? Você vai dizer, por que eu estou aprendendo isso que o Ângelo está falando? Então agora eu vou dividir os dois. Igual a IMDiv, eu vou dividir este por esse daqui. Olha aí, ó. E não tem formatar. Vai lá em formatar célula, duas casas, ó. Não tem, ele fica assim, ó. Não tem mudar. Ele não diminui, tá? Então você não pode estar trabalhando com algo que ocupa tantas colunas aqui. Bom, claro que eu fiz a divisão e não o produto, né? Mas bastaria eu ter colocado outro número aí, né? Um número que tivesse 1/3, alguma coisa, que já ia virar o chapéu, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu colocasse no lugar do 5, eu colocasse 1 dividido por 3, né? Já ia virar o chapéu. Então não dá. E aqui a gente consegue formatar, diminuir o número de linhas, né?
né, do jeito que a gente quiser. Eu posso até tirar esse E, né? Esse E é muito chato, tudo bem. Vem aqui no formatar personalizado, né? Tira esse E, só deixa com 2 casas depois da vírgula, e esquece o E. Pronto, tá formatadinho, né? A mesma coisa aqui você pode deixar meio padrão, né? Mas, bom, vamos fazer a mesma coisa aqui, só vou tirar o E. Pronto, né? Ficou muito bonito. Né? Nem parece que está em 2 células. Eu até acho melhor, porque isso vai facilitar a nossa vida. Bom, a soma é moleza, né? Soma nós já vimos como é. Agora, o produto dos 2 números, né? Que parece que é o mais complicado. A gente acabou de ver, de deduzir uma fórmula, né? E é o que nós vamos fazer agora. Alt F11. Aí eu vou abrir o meu editor de macros e vou criar uma macro. Então, um novo módulo. Deixa eu ver o tamanho da fonte. Tá adequado o tamanho da fonte aí, Helena? Como é que está o tamanho da fonte? Raíssa, é possível enxergar? Ou é melhor um pouquinho maior? Não, tá bom assim. Tá bom? Tá. Então, aqui eu vou criar a minha função, então, function. Eu vou chamar ela de multiplicação complexa, né? Então, mult CPLX. Né? Ou vou colocar por inteiro mesmo. Multiplica complexo. Ela vai receber na verdade, ela vai receber 2 números, né? Ela vai receber, ela vai receber 2 argumentos, né? O primeiro número e o segundo número. Aqui eu vou colocar Z1 e Z2. Já fiz a funçãozinha. Agora eu tenho que entender bem o que é cada termo desses, porque o Z1 vai ter uma parte real e uma parte imaginária, e o Z2 vai ter uma parte real e uma parte imaginária. Então, eu vou escrever aqui real 1, talvez até eu defina aqui as variáveis, né? Dim real 1, real 2, M1 e M2 S double, né? Aqui eu estou dizendo que vão ser variáveis do tipo, né, de dupla precisão, a maior que eu consigo aí. Aí RE1 vai ser igual a uma parte da minha variável Z1. Né? Eu não sei como acessar esse Z1, eu vou dizer que é Z1 Z10 ou Z111. Né? Eu não faço a mínima ideia. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui real 1 igual a 2, né? e vou parar por aqui. No final eu só vou dizer multiplicação complexo igual a 30, só para a função rodar. Vou colocar um ponto de quebra, sem ponto e vírgula, vou colocar um ponto de quebra, né, para tentar verificar qual que é a sintaxe desse negócio aí. Vou escrever igual a multiplicação complexo, né, que foi o multiplica complexo, né, essa daqui. Ó. Vou colocar essas duas, ponto e vírgula, essas duas. Ele, ainda bem que leu, né? Se eu colocar o mouse aqui em cima, né, eu não vejo nada. Talvez se eu colocasse ele aqui, ó, só vazio, vazio, vazio. Eu vou tentar encontrar essas variáveis Z1 e Z2 que ele leu. Eu só não consigo ver o valor delas aí. Mas eu estou vendo aqui uma janelinha chamada inspeção de variáveis. Ó.
Vou vir aqui em cima desse cara, clicar com o botão direito, né? Ele não tem um inspecionar, então venho em depurar, inspeção de variáveis, né? Ou adicionar a inspeção de variáveis. Né? Z1 apareceu, né? Agora eu vejo todas as propriedades de Z1 aqui. Está bastante pequenininho, na edição do vídeo eu dou um zoom depois, né? E uma das propriedades é a cor da célula, o tamanho da fonte, não sei o quê. Agora eu vou escolher, eu vou ter que achar a propriedade valor em algum lugar. Tá? Então, isso normalmente está em ordem alfabética, né? R, S, T, né? Valor. Achei alguma coisa de valor, né? Valor 2, né? E agora, 2 e 3 aparecem aqui. 2 e 3, né? Não me espanta ser 2 e 3, porque 2 e 3 são os valores que nós lemos. Né? Agora a gente sabe que já está dentro da propriedade valor, né? E tem 1 e 1 e 1 e 2. Né? Então, uma linha e duas colunas. Agora, eu venho para cá, né? E eu posso parar de depurar e vou dizer que o meu primeiro valor real, ele vai ser Z1.value 2, né? Que era o nome da propriedade, 1 e 1. Da mesma maneira, o imaginário vai ser o Z1.value2, 1 e 2, né? Que é linha 1 e coluna 2 da variável. E agora o segundo número, que ao invés de Z1 é Z2. Dá um espacinho aqui para ficar um pouquinho organizado. Então, imaginário 2 e real 2, agora só muda para Z2. Ele vai retornar 30, né? Não vai fazer, até agora eu só estou tentando ler. Tá? Vou voltar para lá e vou chamar a função novamente. Ela não retornou nada agora, né? F2, manda executar, ela retornou valor. Não retornou nada, né? Pelo jeito ele não conseguiu ler aqui. Vamos tentar de novo, F2, parou ali, né? Agora eu aperto em F8 para fazer um passinho, né? E deu problema. Ele não aceitou esse value 2. Vamos ver por quê. Aqui de novo eu vou pegar a minha variável Z1, né? Value 2, eu vou colocar só ponto value e não ponto value 2, apesar da propriedade aqui estar aparecendo o value 2. Tá? Vou parar isso aqui, executar novamente. Opa, apertei F1 em vez de F2. Módulo 1 aqui. Paro a execução. Volto para cá. Né? Aperto F2. Enter. Ele vem até aqui. Tá? Ele já leu o valor de Z1. Ele não está lendo o valor de Z2 porque eu não coloquei aqui para ler, né? Se eu vim aqui em depurar e adicionar a expressão de variáveis, ele vai aparecer, né? E também com todas as propriedades, né? Aqui ele tem o value 2 também. O tipo da fonte, né? Mas isso não interessa agora, né? Viemos para cá, vou apertar F8, né? Porque no depurar o F8 é para ir passando de 1 em 1, tá? Vamos lá? F8. Vou executar de novo, estou achando estranho. Depurar.
eu vou de Shift F8. Está dando problema, não fez aqui. Tá? Eu só vou dar uma espiadinha aqui num antigo que eu já fiz. Aqui eu tenho vários, né, desde a divisão. Só como é que eu fiz a leitura, ó. Z1 ponto, value 2, 1, né? Tal como nós estamos fazendo aqui. O nosso problema aqui é que provavelmente nós teríamos que colocar aqui como S-range. Esse e o outro, tá? Vou tentar agora com esse S, né? Eu dizer que é uma faixa de valores que eu peguei lá da célula, né? Essa faixa é essa e essa, né? Vamos ver agora. Aí value 2, agora deu certo, ó. Esse é value 2, value 2, value 2, value 2. Parar, fazer de novo. Apertei F2 no lugar errado. Pronto. Parar. Clica aqui, F2. Agora F8, né, para fazer mais um. Agora fez, ó. E o R1 deu igual a 2. Agora está fazendo. O imaginário 1, imaginário 2 dá vazio, deu 5. Agora esse aqui está vazio, passou, deu 4, né? E a função multiplica complexo vai dar igual a 30. Termina a função, apareceu o 30 aqui, ó. Então agora está tudo de acordo. O que nós falhamos é que nós deixamos essa variável livre, tá? E aí ele assumiu ela como talvez outra forma, né? E não como um range, que é uma faixa do Excel, com todas aquelas propriedades que nós já vimos. Muito bem. Agora que eu tenho o imaginário e o real de cada um, eu posso fazer o quanto que vai retornar o meu número complexo. O número complexo tem uma parte real e uma parte imaginária. Tá? Então, eu vou primeiro calcular a parte real. Real é igual a real 1 vezes real 2 menos imaginário 1 vezes imaginário 2. E a parte imaginária vai ser o real 1 vezes o imaginário 2 mais o imaginário 1 vezes o real 2. E agora que ferrou, como a gente vai definir esse multiplicação complexo? Bom, vamos tentar fazendo assim, ó. Primeiro eu vou escrever multiplica complexo. Igual a real. Só isso. Só isso. Tá? E vou deixar assim. Tá? Que ele só me retorne a parte real. F2, né? Retornou só a parte real, que deveria ser menos 2. Né? Eu vou fazer aqui a multiplicação complexa desses dois para ver se dá menos 2. Nós fizemos antes já, né? 2 mais 3i, agora igual a complexo. 5 mais 4. 5 mais 4i. E agora eu vou multiplicar os dois, igual a im. Né? Além de tudo, eu tenho que decorar essas funções. Esta, ponto e vírgula, esta. Então deu certo, menos 2, né? Vou colocar a parte, agora eu vou colocar só a parte imaginária, para ver se a gente acertou a parte imaginária. F2, acertamos, deu 23. As nossas contas estão certas, o problema é representá-las, né? Bom, eu vou fazer o seguinte.
eu vou dizer que o multiplica complexo ele vai ter dois elementos, né? Então, multiplica complexo ponto value 2, 1 e 1 igual a real. Um e 2 igual a imaginário. Então, ele tem aqui o primeiro elemento e o da coluna logo ao lado. Tá? Vamos ver se essa nossa lógica funciona? Ah, não funcionou. Não funcionou. Por quê? Provavelmente porque esse multiplica complexo, ele não está definido, né, como range. Agora, valor de novo, coisa boa. Eu vou ter que fazer isso, então, um pouco diferente. Tá? Eu vou definir mais uma variável aqui, vou colocar temporária, S doble. E aqui eu já vou dizer que ela vai ser, essa variável temporária, ela vai ter uma linha e duas colunas, tá? Então, tem que colocar 1, 2, 1 e 1, 2, 2. Temp é exatamente a mesma lógica que nós vamos usar aqui, tá? Não mudou nada. Só que só no finalzinho eu vou dizer que esse cara, ponto value 2, igual a temp. E agora vamos testar a nossa lógica. Valor de novo? Coisa boa. Tá? Então, eu vou colocar vou botar ponto value, né, que ele também aceitou antes. Então, nós vamos ter que lutar um pouco mais. Clique F2, vai. Quanto que deu o real? Deu menos 2. O imaginário, 23, tá certo. Quanto que deu o temp? Eu vou até dar uma inspecionada no temp. Vou passar por esse aqui também. E Ctrl C, porque eu vou... Bom, não preciso inspecionar, porque assim eu já o fiz, né? Quando eu coloquei o mouse aqui em cima, já apareceu o valor. Mas eu vou inspecionar assim. Depurar. Adicionar inspeção de variáveis. Eu quero ver a variável temp. A variável temp, ela tem o temp 1 e o temp 2. Aqui eu simplesmente deixei igual a temp. Eu vou dar uma inspecionada no multiplica complexo. Depurar. Inspeção de variáveis. Depurar. Multiplica complexo. Ok. Bom, ele só está dizendo que nada, né? Diz que é um range. E o ponto value não está certo. Então, eu vou tirar tudo. E vou executar isso sem o ponto value. F2. Também deu problema. Ponto. Vou colocar ponto value, então, né? Já que o ponto... Bom, ponto value a gente já tentou. Ponto value 2. Ponto value 2. Tentar mais uma vez. F2. Deixa eu dar uma olhadinha num aqui, que o outro que eu fiz. Aqui, ó. Eu tenho que colocar S variant aqui. E lá no finalzinho,
a gente fez tudo certo. Então, só mais um detalhe para ser lembrado, né? Aqui eu tenho que colocar S-variant para dar certo, tá? Como variante. Tá? Vamos agora testar. F2, né? Tira esse cara aqui. F2, agora deu certinho, ó. Multiplicação complexo igual a temp, né? Que é o 2 e 23. Vou fazer mais uma multiplicação para ver se dá certo. Igual a multiplicação complexo, que foi essa que a gente acabou de fazer. Eu vou fazer dessa, né? Ponto e vírgula por essa. Olha que coisa linda aí. E eu vou fazer o seguinte, essa outra que eu peguei, eu vou colocar, ao invés de 5, eu vou colocar um terço. Né? E no lugar dessa aqui, do 4, eu vou colocar menos 5 terços. O número ficou a coisa mais linda aqui, ó. Vou apagar esse. Bom, vou deixar esse aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. É este vezes aquele. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, esse vezes o de cá, tá? Só que antes eu vou colocar 5 terços, é 1 terço e menos 5 terços. Já começou a ficar feio aqui, ó. E agora eu vou fazer, e aqui também, né? Agora eu vou fazer a multiplicação de novo. IM product desse, né? Dá vontade até de levar ele até lá, mas não é. Vírgula esse. Fica horrível de trabalhar aqui, ó, mas deu, ó. Menos 2, menos J 10.22, né? Mas aqui com possibilidade de formatação, e aqui não tem formatar. Isso aí você pode trabalhar de várias maneiras, né? Por exemplo, você tem aqui um caminhão de números aqui, 5, 4, 14, né? E você quer, por exemplo, aqui você tem a soma de tudo que está aqui. E você quer, na frente desse número, você quer escrever assim, soma. Tá? Só que apareceu o que não deveria. Né? Vamos fazer o seguinte, vou voltar atrás, vou formatar ele aqui como dinheiro, tá? E eu quero que na frente disso ali apareça soma ainda. Formatar células, personalizado, né? Na frente de tudo isso ali, você quer que apareça soma. Então, eu vou colocar aqui umas pinhas aqui, ó, soma, fecha aspas. Olha aqui, ó, apareceu soma, pode ser na frente ou atrás, né? E o bom é que se eu fizer esse vezes 2, é ignorado essas palavras que eu coloquei ali, soma, ó. Vem aqui, ó, pinta, ó, só tem que dar mais espaço, ó, soma, pronto. Né? Muito legal isso aí. Bom, nós podemos também fazer divisão de números complexos, né? Não é agora a situação, né? Mas vocês já viram, né, como trabalhar esses números assim não tão corriqueiros, né? Só na engenharia a gente tem esses números diferentes, né? E quando vocês forem trabalhar por conta ou alguma empresa, certamente vocês vão usar muito Excel e essas coisas que ninguém sabe do Excel vocês vão ter que saber. Muito bem, algo que eu acho interessante do Excel também, tá? Eu vou fazer uma lista de nomes aqui agora. Vou colocar aqui os nomes que eu estou lendo aqui. Raíssa. Imagine que seja uma tabela extremamente longa.
O que você escreve aqui? Igual a único. Eu até posso... Bom, deixa assim, único. Pronto, ó. Só aparecem os nomes que eu quero. Né? Só uma vez, né? São os únicos. E eu ainda posso, de repente, classificar isso aí, né? Eu venho aqui em dados, só coloco de A a Z aqui, ó, ele já vai fazer, né? Mas aqui ele vai dizer que é uma matriz, eu vou ter que fazer isso um pouco diferente. Vou classificar essa aqui, ó, pronto. Aqui ele já fez em ordem alfabética, pegou inclusive os repetidos, né? E automaticamente aqui, porque é o único do que está lá, né? Ele colocou em ordem alfabética também. Muito bem, de Excel, eu agora só vou pedir para vocês me fazerem mais uma coisinha, tá? Eu fiz a multiplicação de dois números complexos. Eu adoraria que vocês me fizessem a divisão de dois números complexos. Eu só vou explicar como funciona a divisão de dois números complexos agora. Tá? Eu vou pegar um número aqui, A1 mais JB1, e vou dividir ele por um número A2 mais JB2. Isso parece muito difícil, mas não é, tá? Você vai começar multiplicando isso aqui por 1. Ou seja, vai multiplicar por A2 menos J, e é menos mesmo, tá? B2, e aqui em cima por A2 menos J, B2. Essa parte aqui não muda em nada, porque ela vale 1. Agora, a parte de baixo, né, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que vai ficar A2 ao quadrado, né, mais B2 ao quadrado, né, porque menos o quadrado do segundo vai ficar assim, A2 ao quadrado menos JB2 ao quadrado, né? Esse J ao quadrado vai dar menos 1, que vai cancelar, vai virar um mais, né? E em cima vai ficar simplesmente aquele produto complexo que a gente fez, né? A1 mais J, essa função a gente já fez, A2 mais JB2, né? Essa de cima a gente já fez, só falta pegar a parte real da de cima e dividir por esse valor, e a parte imaginária da de cima e dividir por esse valor aqui. Lavínia, Isabela, Diego, Helena, Bruno, Raíssa, alguma dúvida? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Quem que falou? Ah, Raíssa. Ficou mais, assim, se por enquanto foi meio baixinho, Raíssa, o que ficou mais difícil, assim, que eu possa esclarecer um pouquinho mais? Não, professor, não nada. Tá tranquilo? Tá tranquilo, né? É que na hora de pegar o exercício, assim, que eu digo por enquanto não, é que às vezes na hora de pegar o exercício fica uma dúvida, né? Mas... Você sabe qual que é o pepino entre a diferença entre ver, fazer e fazer, né? Entendi. É tipo aquele fólio, né? Vendo fazer parecia tão, né? Vai fazer para ver como é complicado. Né? Isabela, minha monitora de cálculo 4, como é que tá? Lavínia? Tranquilo, Lavínia? O pessoal está escrevendo no chat, professor. Ah, bom, eu não estou vendo aqui, obrigado. Tudo certo, beleza. Lavínia, não está tranquilo, a Lavínia colocou que não. Lavínia, qual parte que é mais difícil, entender os números complexos ou fazer lá no Excel? Professor, fazer no Excel, provavelmente. Tá, mas entender a multiplicação você entendeu, né? Sim, essa parte é bem tranquila, entender. Eu vou explicar de novo no Excel, tá? Mesmo porque eu fiz questão de ir encontrando dificuldades no caminho, porque vocês vão encontrar essas dificuldades também. Tá? Então, vamos fazer essa da multiplicação desde o começo? Eu só não vou fazer a da divisão, obviamente, né? Então, vou tirar aqui, ó. Vou abrir um arquivo do Excel. Não se esqueçam de salvar ele como XLSM, né? Ele tem que ser habilitado para macro. Não pode ser XLSX. Então, de novo aqui, ó. Agora eu não vou fazer frescura daquele J tão bonitinho, tá? Isso aí a gente pode fazer depois. Eu vou colocar aqui o número complexo 2 mais J3, 5 menos J4. Ângelo, mas como é que é essa habilitação que você estava falando aí? Oi?
essa habilitação que você estava falando, como é que faz? Eu não entendi o que você falou. Essa habilitação que você acabou de dizer, como é que faz ela? Eu venho aqui, arquivo, salvar como, procurar, né? E aí eu coloco XLSM, tá? E dou um nome aqui para ele, aqui, Diego, por exemplo. Diego. Salvo. Agora ele foi salvo como XLSM e não como XLS. Só isso. Ah, tá. Obrigado, professor. Imagina. Agora aqui, formatar células, né? Claro que eu vou ter que colocar o mais J, menos J. Primeiro eu formato como número, né? Depois eu venho no personalizado e coloco um J aqui. Eu vou formatar ele para positivo, negativo e zero, né? Ou não, quem sabe eu só faço assim, ó. Vou deixar uns 3 espaços, um J e mais um espaço. Vamos ver como... Se eu deixar assim, ó, ele... Ah, ficou legal, ó. Menos J... Ficou bom, gostei. Gostei. Agora, vou só deixar ele mais perto, né, do lado de lá. Vou tirar as tabelas, né? A tabela também eu posso tirar, eu posso dar uma de malandro, né? E só pintar de branco aqui, ó. Que também some a tabela. Mas eu vou tirar todas elas. Então, eu vou tirar ela de uma forma mais elegante, né? Que é exibir linhas de grade. Agora não aparece mais nenhuma, né? Só que não aparece o mais. Não gostei. O menos ficou legal, mas não aparece o mais. Então, eu vou fazer como aparece o positivo, o negativo e o zero, né? Viram aqui que o mais não aparece, não é legal. Então, agora eu vou aproveitar para tirar o espaço. Foi muito espaço. Mais vai ser colocado aqui. Aqui. Mais. Ponto e vírgula menos. Ponto e vírgula o zero. O zero eu deixo formatado assim como mais, e o menos eu vou formatar como menos aqui mesmo. Ok, agora apareceu, ó, J mais, né, J menos. Tá legal, é assim mesmo que eu queria. Tá? Posso colocar um J mais bonitinho depois. E se eu quero multiplicar os dois, eu vou ter que usar a multiplicação, eu vou ter que criar uma função, não existe essa função. Né? Então, eu vou em desenvolvedor, ou Alt F11 direto, e clico aqui, crio um novo módulo, vou criar uma função e não uma sub. Então, function, eu vou entrar com um range, né? Eu vou entrar com uma faixa de valores, C1, S range, e Z2, S range. Né? E eu não coloquei o nome dessa função, muito esperto eu, né? Eu vou chamar de MMM agora. Essa função pode retornar qualquer coisa, então vou colocar svariant. Pronto, ela não é S-double, não é, né? S inteiro, não, ela é svariant. Pode sair qualquer coisa dela, inclusive um range. Agora eu vou colocar algumas variáveis intermediárias aqui no processo. Dim A1, B1, A2, B2, S double. Né? Números com vírgula. Eu ainda vou precisar de mais variáveis, eu vou colocar dims real. Poderia fazer na mesma linha, né? Só por questão de organização aqui. Imaginário e temp. S double também. A1 é igual a Z1 ponto. Olha, agora já apareceu todas as possibilidades que eu tenho, né? Ponto valor. Ó. E as duas dão certo, tanto value quanto value 2. Eu vou até colocar value. Z1 ponto value 1, que é o primeiro elemento. Tem o 1 e o 2, né? Porque células têm linha e coluna. Tá? E eu creio que antes não deu certo,
porque eu acho que isso aqui está ao contrário. Já vamos testar. Ó, não deu erro. B1 igual a Z1, 2, ponto value. A mesma coisa eu vou fazer para o segundo número complexo. Só que agora aqui é 2. 2. Eu estou na dúvida se ele vai ler, né? Ó, ele já está deixando o 2 pequeno, porque o segundo eu deixei pequeno. Vou deixar maiúsculo também. Aí ele já mudou, inteligente. Eu vou ver se até aqui esse programa está funcionando certo. Tá? Então, vou digitar aqui do ladinho. Deixa eu colocar esse cara aqui para o lado. Igual a MMM, que é a função que a gente está criando, né? Esse range com esse daqui, é a multiplicação dos dois ranges. Ele veio até aqui, ó, olha aqui, ó, deu certo 2, 3, 5. Esse ele ainda não fez, vou apertar o F8 para ele fazer. F8, fez, menos 4. Depois da edição vocês vão ver que aparece ali um B2 igual a menos 4, tá? Só que ele retornou 0 porque eu não mandei retornar nada o MMM ainda, né? Agora eu vou calcular a parte real do temp, né? Eu tenho a parte real e a parte imaginária. Então, a parte real, eu disse que é A1 vezes B1 menos A1 vezes A2, na verdade, é a parte real. A1 vezes A2 menos B1 vezes B2. A parte imaginária é A1 vezes B2 mais B2 vezes A1. E agora o temp, né? O temp ele é uma matriz, né? Inclusive eu não defini ele como uma matriz aqui, eu vou ter que definir ele como 1 to 1, né? Do 1 até 1, em linhas, né? E de 1 até o 2 das colunas, to 2. Então, o temp 1, talvez precise de ponto value aí, a gente já vai descobrir, igual a A1, igual a real, e o segundo igual ao imaginário. Por fim, agora, ponto value 2 igual a temp. Vamos rodar. F2, aqui, Enter, né? Apareceu o valor. Algum problema deu. Algum problema deu. Vamos ver aonde? Vou clicar aqui. E não se iludam que isso vai acontecer com vocês também, esses probleminhas aí. O real, e esse aqui está certo. Né? Agora, esse parece que não está dando certo igualar esses dois. Vou apertar F8, é bem aqui que dá problema. Ó. MMM.value2 está dando problema. Tá? Ele está definido como range. Tá? Eu vou tentar ponto value, eu até nem me lembro como a gente fez a outra vez. Né? Vou tentar só ponto value e vamos ver. F2, F8. Está dando problema. Está dando problema aqui. Tá? A gente já vai ter que verificar. Ó. F2 de novo, vai até ali. A primeira coisa, eu vou inspecionar esse temp. Depurar. Inspeção de variáveis. Não a rápida, eu quero inspecionar mesmo. Aqui, ó.
temp. Temp, ó, deveria dar certinho, né? Tem o temp 1 e o temp 2. Agora, o MMM, vou tentar inspecionar, apesar dele ser uma função. O MMM, bom, ele está vazio, né? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Que tal eu fazer só isso daqui, ó? MMM igual a temp. E deu, né? Só assim. Vamos ver? Deu certo, ó. Não tinha que ter botado ponto, value, coisa nenhuma. MMM igual a temp, né? E aí apareceu o resultado, que eu não sei se está certo ou não. Eu vou fazer agora, vou comparar aqui, para ver se ele está certo. Eu vou fazer 2 mais J vezes 3 vezes 5 menos J vezes 4. 22 mais 7i. Nós erramos aqui na segunda. É J2, J3, 5 menos 4. Nós erramos aqui, ó. O real deu certo, o imaginário deu errado. Tá? A1 vezes B2. Claro. Aqui é B1 vezes A2. F2. Agora sim, 22 mais J7. 22 mais J7. Diego, clareou bastante aí? Como é que ficou? Tá bem clareado agora. Beleza. Quem que falou antes comigo? Lavínia. Lavínia, como é que ficou, Lavínia? Deu para entender certinho, professor. Que legal. Às vezes, a segunda vez, né, parece que a gente consegue se concentrar melhor, né? Porque não é mais tudo novidade. Então tá, meus caros. Sim. Eu vou pedir para vocês, até semana que vem, me fazer a divisão de 2 números complexos e deixar lá no Moodle, tá? Vou deixar lá no Moodle bem certinho explicado isso aí. Tá? Até eu vou copiar essa função aqui, ó. Tá? E já vou colar ela aqui no Teams. E por que não, posso deixar ela lá no Moodle também. Tá? Um abração aí para vocês. Qualquer dúvida é só fazer contato, né? Aqui ou no WhatsApp, que a gente vai conversando. Tchau, então. Até semana que vem.